Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre MQTT, que é um padrão para envio de mensagens e comunicação entre dispositivo das coisas. E o propósito do estudo desse MQTT será integrar e fazer nossos dispositivos conversarem entre eles através do Home Assistant. E o que é então o MQTT? Como eu disse, ele é uma especificação, tá? Ele é um protocolo para a internet das coisas com o propósito de ser bastante leve e seguir um modelo de Publish Subscribe. Então aqui em mqtt.org você tem todos esses detalhes e aqui tem essa imagem muito interessante que mostra como que ele funciona e como ele poderá ser utilizado aqui em nossa automação residencial. O modelo dele é chamado de Publish Subscriber, por quê? Nós temos este broker, que é um software central que implementa o padrão MQTT, e aqui na esquerda nós temos o Publisher, que será o dispositivo ou sensor que enviará dados ao nosso broker, como temperatura, aqui no caso, e nós teremos do outro lado o que nós chamamos de subscribers, que são aplicações que irão ler essas informações do broker e processá-las, que no nosso caso aqui será o nosso Home Assistant. Então, nós utilizaremos isso para algumas automações dentro do nosso Home Assistant, ou até mesmo para coletar dados. Então nós poderemos ficar enviando dados de temperatura para o Home Assistant e depois criar gráficos demonstrando os padrões de temperatura, por exemplo. E você pode ver que esse padrão ele é super utilizado, não só para automação residencial, mas para automação automotiva, logística, transportes. É um padrão aí global de utilização. E como eu disse, esse MQTT ele é uma especificação. Portanto, ele necessita do que nós chamamos de broker, que é uma implementação no qual nós teremos o software que vai seguir as especificações definidas aqui. Tanto que se você vier aqui em software, em servers, brokers, você encontrará uma porção de ferramentas que fazem este tipo de implementação. O que nós utilizaremos no Home Assistant, que é o que lhe dá um suporte muito bom, é este chamado Mosquito. Então, se nós abrirmos aqui o site, que eu tenho aqui mosquito.org, mosquito com 2 T's, ele é um broker open source, tá? Ele é gratuito e ele é desenvolvido e mantido aqui pela Eclipse Foundation. E ele é ótimo para integrar com o Home Assistant. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar como nós fazemos essa integração para em vídeos posteriores nós integrarmos ainda com outras ferramentas e fazemos um uso mais efetivo desta aplicação. Então, eu tenho aqui um Home Assistant, que é o que eu demonstrei nos vídeos anteriores, como fazer a configuração e instalação. Então, se você tem dúvidas em como fazer esta configuração e instalação, dê uma olhada na planilha aí no canal de automação residencial, que eu explico passo a passo como eu fiz todas as configurações. E para fazer então a instalação, a primeira coisa que nós teremos que fazer é instalar o nosso broker, o Mosquito. Então nós vamos clicar aqui em configurações, add-ons, loja de add-ons, e aí você tem que selecionar ele aqui. Aqui eu tenho ele já disponível, mas caso ele não esteja aparecendo, basta vir aqui na busca, digitar Mosquito, ele aparecerá, clique nele e clique em instalar. Em alguns instantes a instalação será feita. E com isso nós poderemos fazer a configuração para que ele seja
integrado ao Home Assistant. Ele está fazendo a instalação do broker no mesmo servidor onde você está rodando o Home Assistant. Então aqui, ter a certeza de deixar esse iniciar com o sistema habilitado, assim, toda vez que você reiniciar ou desligar o seu Home Assistant, ele será inicializado automaticamente. E clique uma primeira vez aqui em iniciar, para que ele inicie o nosso serviço do broker. Então vamos aguardar, aqui ele já iniciou, então nós já temos ele em execução no nosso servidor do Home Assistant. Vale lembrar que você poderia até instalar este mosquito em uma outra máquina e aí fazer a configuração passando o IP correto, mas o modo mais simples é deixar junto aqui com o Home Assistant. Feito isso, nós temos que voltar aqui em configurações e clicar aqui em dispositivos e serviços. E repare que aqui nós temos em descoberto um MQTT. Então nós vamos clicar em configurar, repara que ele identificou aqui o Mosquito Broker, clique em enviar, sucesso, então terminar, e pronto, repara que nós temos uma entrada aqui de configuração. Se você clicar aqui em MQTT, você vai ter os detalhes. E para saber se tudo está funcionando, basta você clicar aqui em configurar e ele trará esta tela no qual ele permite o envio de pacotes e o listen, né, ouvir um tópico para ver se está recebendo. Então, para nós testarmos nossa instalação, eu vou enviar um pacote e vou receber a mensagem aqui. Então, vamos começar com a parte de ouvir um tópico. Então, você tem que escrever um nome para o tópico. Você não precisa fazer uma criação prévia desse tópico, basta você dar o nome, a primeira mensagem que chegar para esse tópico será criado automaticamente. E a recomendação aqui é utilizar nomes bem descritivos, obviamente sem utilizar acentuação, espaços, esse tipo de, de letras, né? Tenta usar as letras mais convencionais. E caso você queira ser mais descritivo, utilize barras para separar. Por exemplo, se eu tenho o meu sensor de temperatura, o DHT11, eu posso pôr barra temperatura. Então esse é um nome fácil aqui que ele aceita bem e vai fazendo a separação. No nosso caso aqui eu vou chamar simplesmente de teste. Feito isso, eu vou habilitar essa formatação para ele exibir melhor os dados. Nós temos aqui essa configuração de QoS, que isso significa Quality of Service, ou a garantia de entrega. Então, 0 seria a mensagem vai ser enviada uma vez, caso seja perdida, alguma coisa acontece, ele não vai tentar mandar novamente. Quando definimos como 1, ele vai fazer alguns controles para tentar garantir a entrega da mensagem, e o 2 é que ele vai garantir a entrega da mensagem. E, obviamente, quanto maior o QoS, mais custoso, mais sobrecarga você tem no sistema. Como nós iremos trabalhar mais com envio de dados de sensores, que não é algo muito crítico, se eu perder uma leitura de temperatura não tem nenhum problema, eu vou definir aqui como QoS 0. Mas, obviamente, em caso que seja necessário, você precise daquela informação, você vai aumentar o número aqui, até mesmo para 2, caso preciso. E você clica em começar a ouvir, e o que nós fizemos aqui foi inscrever o nosso cliente no broker, que se nós voltarmos aqui no MQTT, nós estamos atuando como esse subscriber. Foi essa ação que nós fizemos. Nós vamos ficar aguardando a mensagem chegar ao broker para visualizarmos. E aí nós temos a parte de publicar o pacote, que é assim, eu vou enviar um pacote de teste. Então, você tem que colocar o mesmo nome, então eu coloquei teste aqui, então eu vou enviar uma mensagem para o próprio teste.
O QoS segue o mesmo padrão, eu vou colocar 0, porque eu não tenho muita necessidade se falhar ou não. E aqui você pode escolher se você quer reter a mensagem ou não. Reter significa armazenar. Então, se eu não reter a mensagem, essa mensagem, né, voltando aqui, ela vai ser enviada para o broker vai enviar para os clientes que estão aqui em modo de subscription ao tópico. Caso eu selecione reter, essa mensagem será armazenada e no caso de outros clientes fazerem a subscrição, né, se inscreverem ao tópico, essa mensagem ela vai ser enviada também. Então, no nosso caso, eu vou deixar sem reter, então eu só quero enviar a mensagem, eu quero que ele chegue aqui. E aí o payload, que é a informação que nós temos que mandar. Então, o padrão para envio é o padrão JSON. Caso você não conheça, tem esse site do JSON, pode ser json.org ou do web, que ele vai explicar o que significa. Acho que até esse primeiro aqui ele é mais simples de entender. Que JSON é só um formato de arquivo, uma estrutura de chave e valores, né? Então, inicia sempre por chaves, e aí você fala qual a sua chave, qual o valor, tá? Que é o que nós usaremos. E aí você, através desse modelo, você cria a informação que você desejar enviar entre as aplicações. Então, caso você não conheça esse formato, eu recomendo dar uma pesquisada e leitura sobre objetos JSON. No nosso caso, eu vou enviar aqui um objeto JSON. Então, como eu disse, ele deve estar entre chaves. Eu abro aspas duplas, eu vou digitar aqui no exemplo, temperatura, 2 pontos, e o valor da minha temperatura, vamos dizer 25 graus. E ao fazer o publicar, nós vamos enviar essa mensagem para o broker, e o broker vai repassar esta informação para o subscriber. Então, se olharmos novamente aqui, o publisher, tá? Nós vamos enviar a temperatura 25, o broker vai ver quem que está em modo aqui de subscription a esse tópico e vai repassar esta mensagem. Então, eu vou clicar aqui em publicar e aí nós deveremos ver a mensagem aqui. Publicar, pronto. A mensagem chegou até o nosso tópico. Com isso, nós temos a garantia de que a configuração do MQTT ela está funcionando corretamente no nosso Home Assistant. Então, para não deixar o vídeo muito longo, nós vamos utilizar ao longo de outros vídeos outras ferramentas que, em conjunto com o MQTT, agregará valor para a nossa automação residencial. Mas, por hora, a ideia aqui foi fazer essa primeira configuração. Depois nós vamos ver outras ferramentas que nós utilizaremos em conjunto. E aí, ao final de toda essa série de vídeos, nós teremos a nossa automação utilizando todas elas. Então, espero que você tenha gostado, faça essa configuração e aguarde pelos próximos vídeos para nós darmos continuidade à automação residencial. Então, até o próximo vídeo. Obrigado.